Boa tarde. Hoje é dia 6 de maio, quarta-feira, são 3 horas da tarde. E eu gostaria de compartilhar com vocês algo sobre o Espírito Santo na vida do crente. E eu sugiro que vocês peguem um caderno, papel, caneta ou lápis. Eu vou citar muitas passagens bíblicas e se vocês não puderem ler com calma, quiserem mais tarde rever, meditar, eu sugiro que façam isso e que vocês possam deixar o Espírito Santo falar com vocês da mesma forma que falou comigo. Eu estou com esse estudo já preparado há bastante tempo, há mais de mês, e creio que agora chegou a hora. Então vamos orar? Senhor Deus, nos colocamos diante da Tua presença, pedindo, Senhor, humildemente, que o Teu Espírito Santo venha se revelar a nós, venha falar conosco, venha falar ao coração de cada pessoa que estiver nos ouvindo, de cada mulher, que o Senhor possa ter a liberdade de nos ensinar, de nos instruir, de nos confortar, de nos consolar. Precisamos de Ti, Senhor. Não queremos apenas extrair da Tua palavra um ensinamento intelectual, mas queremos que o Teu Espírito aplique nas nossas vidas aquilo que precisa mudar, aquilo que precisamos saber, o que precisamos modificar nas nossas vidas. Fala conosco, que esse estudo seja um estudo de consolo, de conforto nesses tempos difíceis em que estamos distantes. Mas ainda, Senhor, somos o Teu corpo, o corpo de Cristo aqui na terra, e queremos declarar que Jesus Cristo é o nosso Senhor. E queremos também agradecer, porque fomos selados com o Teu Espírito Santo. E o Teu Espírito Santo de glória, de poder, é quem nos sustenta nesses tempos difíceis, nos tempos bons, nos tempos alegres, nos tempos tristes. Muito obrigado. Queremos invocar o Teu nome, queremos engrandecer o Teu nome e pedir que o Teu reino avance aqui neste país, com todas as nossas dificuldades, em meio à pandemia, as igrejas fechadas, que o Teu reino avance. Em nome de Jesus, amém. Então, querida, o Espírito Santo na vida do crente. A gente sabe que é o Espírito, que o Espírito Santo é o poder regenerador para o nosso novo nascimento espiritual. Então, nós vamos começar lendo João 3, do versículo 5 ao 8, que é aquela narração quando Nicodemos, um fariseu, um principal lá da Assembleia dos Judeus, ele foi ter com Jesus à noite, Ele não queria se expor, provavelmente, e ele foi fazer algumas perguntas para Jesus, E ele, na verdade, ele queria saber quem era Jesus. E aí no versículo 5, a partir do versículo 5, que é onde nós vamos ler, nós vamos ver a resposta de Jesus para ele. E ele diz assim: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito.
Então, o que a gente pode ver daí, né? Que Jesus faz referência àquela lavagem espiritual, a purificação da alma realizada pelo próprio Espírito Santo, que acontece por meio da palavra de Deus, né? No momento da nossa salvação. E se não acontecer isso, essa purificação, essa lavagem, né? Essa purificação dos pecados, não pode haver um novo nascimento, não há salvação, né? Então, para a gente pertencer ao reino de Deus, nós começamos sendo lavadas e purificadas pelo Espírito Santo, né? Então, eu espero que todos vocês que me ouvem estejam já lavados, mas se você não tem certeza disso, né? Continua ouvindo e o Espírito Santo vai falar com você. E peça para Deus, peça para Ele confirmar no seu coração que realmente você é filha dele. Nós vamos ver mais adiante como que o Espírito Santo nos dá essa certeza. Então, primeiro item, o Espírito Santo é o poder regenerador para o novo nascimento espiritual, né? E vamos ver também em Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. Diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, o que a gente vê aí? Paulo está explicando, né, que não é o que você faz, não é as atitudes que você tem, não é porque você é uma pessoa disciplinada, que nunca matou, nunca fumou, nunca bebeu, nunca roubou. Não é por nada que você tenha feito ou não tenha feito, né? Na verdade, é segundo a sua misericórdia. A misericórdia de quem? Do nosso Deus, né? Ele nos salvou. Nos salvou como? Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, veja bem, é o lavar regenerador, né? Como filhos de Deus, nós temos a nossa salvação nos purifica do pecado, né? E é uma dádiva, é um presente que é gerado pelo Espírito Santo, né? Então, esse é o novo nascimento. E ele é também pela lavagem, pelo lavar renovador. Quer dizer que é o Espírito Santo que nos renova. Então, o que a gente vê? Será que um dia eu fui boa bastante e eu lá decidi que eu queria ter Jesus e eu fui salvo? Ou será que o amor de Deus, a misericórdia de Deus, que um dia abriu a minha mente para que eu visse a minha necessidade de Deus, né? Reconhecesse os meus pecados. Então, o que a gente vê nisso? Que nós somos salvos graças à misericórdia de Deus. Graças à misericórdia de Deus, né? Agora, a segunda coisa que o Espírito Santo faz na vida do crente, ele nos batiza no corpo de Cristo. Simples assim, né? Ele nos batiza no corpo de Cristo. Então, vamos ver lá em 1 Coríntios 12, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Eu vou ler. Diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus,
quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então veja aí, nós fomos batizados. E o corpo, quem é o corpo? O corpo é a igreja de Cristo, né? É formado por todos os cristãos que são cheios do Espírito Santo por Cristo. Então não são todos que estão na lista de chamada da igreja. Pode ser que todos ali realmente sejam cheios do Espírito Santo. Mas o fato de você pertencer ao rol de membros de uma igreja não faz de você o corpo espiritual de Cristo. Na verdade, são todos que são cheios do Espírito Santo, né? Porque é o Espírito Santo que nos batiza no corpo de Cristo, né? E coloca dentro de cada cristão, né? Cria uma unidade entre nós. Por isso que apesar da igreja estar fechada, nós ainda somos o corpo de Cristo, porque nós estamos na unidade do Espírito Santo. Lindo isso, né? Bom, agora você que está anotando, agora o item número 3. O que o Espírito Santo faz na vida do crente? Ele dá vida. Ele dá vida. Então vamos abrir lá em João, capítulo 6, versículo 63. Então, João 6, 63. Diz assim: o Espírito é o que vivifica. Esse Espírito aí é o Espírito com letra maiúscula, né? Falando do Espírito Santo. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida, né? Então, nós estamos vendo que é o Espírito Santo que nos dá vida. Porque a palavra de Deus diz que todos nós estávamos mortos no pecado, né? E agora o Espírito Santo nos deu vida. Vamos ver ainda em Romanos, capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, 11. E diz assim: uma condição, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Olha que lindo isso aí, né? Então, se nós, né, temos Jesus, se nós recebemos Jesus como nosso Salvador, então o mesmo Espírito Santo, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está disponível para nós, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Isso é grande demais, né? E a promessa, olha a promessa, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, Deus, né? O nosso próprio, nosso grande Deus, esse mesmo vivificará, quer dizer, trará vida também ao vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita, que habita em nós aqui, né? Então, nós já vimos que o Espírito Santo é o poder regenerador para o nosso novo nascimento espiritual. Segundo, vimos que ele nos batiza no corpo de Cristo. Agora vimos que ele nos dá vida. Agora, número 4, ele nos sela em Jesus Cristo. Quer dizer que ele dá evidência para nós mesmos de que nós pertencemos a Cristo, né? Então, vamos ler aqui as passagens, eu vou explicar para você entender bem. Então, 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 21 e 22. Então, diz assim, ó: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou
e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Olha, essa é uma passagem bem profunda. Olha só, 21, mas aquele que nos confirma conosco em Cristo e nos ungiu é Deus, né? Essa palavra ungiu, né, é uma palavra, ela é emprestada, né, do serviço que os reis, os profetas, né, sacerdotes e servos especiais, né, eles faziam isso, né, ungindo um rei, né? Então, é o Espírito Santo que separa a nós, os cristãos, e dá a nós poder para a obra de proclamar o Evangelho e para o ministério. Lembra que a gente estudou, né, os dons do Espírito, né? É o próprio Deus, o próprio Espírito Santo nos separando para a obra, seja a obra de proclamar o Evangelho, seja a obra de exercer, né, de servir na igreja, de servir o próximo, enfim, aqueles ministérios que nós vimos, né, de ensino, da palavra, de serviço, né, de misericórdia, enfim. E depois o versículo 22 ainda diz, e que também nos selou. Essa palavra selo, né, quando a gente pensa em selo, a gente pensa aquele selo que antigamente a gente tinha nas cartas, né? E, na verdade, esse selo diz respeito a uma prática antiga de se passar uma cera bem fina, né, num documento, e aí você marcava com um selo que indicava autoria ou posse. Indicava também que aquele documento era autêntico e era uma proteção. Então, o Espírito Santo, ele acrescenta todos esses significados quando ele nos sela espiritualmente. Quer dizer que ele indica, né, a sua autoria, a posse, né, que nós pertencemos a Deus, a nossa autenticidade, além de constituir uma proteção para nós, né? A gente sabe, né, que tem o versículo da Bíblia, né, falando que, sabendo que o maligno não nos toca. Não nos toca por quê? Porque nós temos o selo do Espírito Santo, que é a nossa proteção, que atesta que nós pertencemos a Deus. Então, Satanás, demônio nenhum tem poder sobre nós, né? Nós somos de Deus, nós somos selados, né? E depois ainda no versículo diz que ele nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então essa palavra penhor é uma garantia, um sinal. Então é o Espírito, que é o sinal da nossa herança eterna em Cristo. É uma garantia, a gente ainda não foi para o céu, a gente não tomou posse ainda da nossa herança, nós não estamos ainda habitando na nossa cidade celestial que nós esperamos, né? Nós ainda não estamos no céu, mas nós temos a garantia, nós temos a certeza, porque o Espírito Santo é essa garantia, é esse penhor nosso, né? Com isso, a gente pode afirmar com certeza que a nossa cidade, a nossa Jerusalém celeste, o nosso país não é esse aqui, né? Nós somos peregrinos aqui. A nossa pátria mesmo, a nossa pátria verdadeira é o céu, né? Tudo isso garantia, né, penhor do Espírito Santo. Eu quero ainda ler, né, ainda nesse item, né, do selo do Espírito Santo, vamos abrir ainda em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Então eu vou ler lá. Por isso que está escrito assim, olha, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, aí está dizendo que nós fomos selados, é o Espírito Santo que garante a nossa redenção eterna em Cristo, né? Para aqueles que creem nele,
para quem crê em Cristo Jesus. Então, eu tenho lido ultimamente um livrinho muito bom, se alguém se interessar, O Ministério do Espírito Santo. É um clássico bem antigo, de A.J. Gordon. E ele faz um comentário muito interessante na página 64 desse livrinho, sobre o que significa, né, esse selo. Esse selo é assim, é o fato que a gente possui o Espírito Santo dentro de nós. Esse Espírito Santo nos compromete, né, com a separação do pecado. Então, a santidade, né, que é requerida de nós, que fala assim, sede santos, né, porque eu sou santo, diz o Senhor, né? A santidade, ela é a revelação do Espírito da santidade que habita em nós. Então, quando a gente manifesta uma vida santificada, nós estamos, na verdade, é a forma impressa do selo do Espírito Santo, né? Então, a grande função do Espírito Santo na presente era é comunicar Cristo à sua igreja, ao seu corpo, né? E o que é mais essencial a Cristo do que a santidade? Né? Em 1 João 3, de 5 a 6, fala assim, nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Então, como que o corpo de Cristo, como que nós em particular, vamos poder nos manter sem pecado? Só se a gente estiver em comunhão ininterrupta com a cabeça, né? A cabeça é Cristo. A cabeça não mantém comunhão com o corpo, a não ser que este seja santo. Por isso que é dito que a gente deve confessar os pecados, né? Se pecarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, né? Então, é assim que funciona. Então, uma igreja, um corpo de Cristo que vive no pecado, pessoas que falam, ai, mas eu sempre fiz isso, eu não consigo parar de fazer aquilo, ai, isso aí não é nada, esse é meu jeito. Não existe isso, gente. Não existe isso. Na verdade, não há poder em nós para nos impedir de pecar. Não há poder em nós. Mas o Espírito Santo que habita em nós, é ele que nos capacita a não pecarmos mais. Então, por isso que está escrito lá, não entristeçais o Espírito de Deus, que a gente acabou de ler. Tem outro versículo, enchei-vos do Espírito. Quer dizer, a gente deve de se permitir e pedir e orar para que o Espírito Santo não permita que a gente viva em pecado, né? Por isso que a gente reconhece um crente verdadeiro, que é quando ele faz uma besteira, ele fica tão nervoso, tão preocupado, ele se entristece de uma tal forma que enquanto ele não vai até Deus, não se fecha no seu quarto, não confessa para Deus, ele não tem paz. Ele nem consegue dormir. Não consegue dormir, não consegue fazer as coisas direito, porque é o Espírito Santo incomodando. Graças a Deus por isso, né? Então, nós já vimos que o Espírito Santo é o poder regenerador para o nosso novo nascimento. 2, nos batiza no corpo de Cristo. 3, nos dá vida. 4, nos sela em Jesus Cristo. E aí, o quinto item é que ele é o penhor, né? Como eu falei, o penhor é um depósito, é um pagamento de entrada, é uma garantia. Ele é o penhor da sua herança. Então, nós vamos ler lá de novo, né? 2 Coríntios 1, do versículo 21 e 22, só para ficar bem firme aí. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus,
que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, nós estamos vendo que ele nos sela e, em quinto lugar, ele é o penhor da sua herança. Eu vou ler ainda no capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 5, diz assim: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Outorgando é nos dando, né? O penhor do Espírito Santo. Vamos abrir ainda em Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 13 e 14, principalmente o 14. Então diz assim: quem vós também, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, né, em Cristo Jesus, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Agora o versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, vamos entender bem isso aí. Então, o que ele está dizendo? Que nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Quer dizer, é o próprio Espírito de Deus que vem habitar no cristão, nos garantindo, nos assegurando a salvação eterna. E é ele também que preserva, que nos preserva essa salvação em nós. Então, esse selo aí que Paulo fala diz respeito a uma marca oficial de identificação, colocada numa carta, num contrato, em qualquer outro documento, como nós já vimos. Por isso, quando acontecia de uma carta, de um documento ter um selo, então isso queria dizer que esse documento estava oficialmente sob a autoridade dessa pessoa, cujo timbre estava no selo. Então, esse selo, quando fala que o Espírito Santo, né, nos selou, né, nós fomos selados com o Espírito Santo, nós temos aí 4 verdades. Primeiro, temos a nossa segurança, a autenticidade, dizendo que ele é verdadeiro, ele não é falso. Nós temos aí o domínio, a indicação de domínio, quem domina sobre nós não é mais o pecado, não são as trevas, não é o príncipe desse mundo, mas é o próprio Deus. E em quarto, a autoridade, né? Então, o Espírito Santo é dado por Deus como garantia da nossa herança futura em glória, né? Essa é a nossa esperança. Por isso que ele diz assim que até ao resgate da sua propriedade, nós, né, em louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo nos garante, né? Quando a gente sabe, né, não é aqui o assunto no nosso estudo, mas nós temos a promessa de que quando Jesus vier na sua segunda vinda, em que ele chamar os seus escolhidos, né, nós vamos ser chamados, como que ele vai saber quem é, quem não é? Pelo Espírito Santo, né? Pelo Espírito Santo. Então, tem aquela marca, aqueles que estão marcados, né? Por isso que eles falam da marca da besta, né? E fala que os escolhidos não podem receber a marca da besta, porque nós já temos um selo, nós já temos uma marca, é a marca de Deus. Então, nós não podemos receber a marca da besta em hipótese nenhuma, né? Então, quem receber a marca da besta é porque não tem o selo do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que todos aqueles que o Pai deu a Jesus, ele não vai perder nenhum, zero, 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 zero. Então, essa é a nossa garantia, é uma promessa, é algo que deve de nos deixar felizes, seguros, tranquilos. Nós estamos separados, nós estamos marcados, nós somos propriedade de Deus
e já temos a nossa cidadania dos céus, nós já temos aqui, é o Espírito Santo, né? Então, que lindo, por isso que ele fala que ele é o penhor, e ele, tudo isso vai se completar, né, quando a gente encontrar o nosso Senhor face a face. Vamos ver lá, 1 Coríntios, 1 Coríntios 13, versículo 12. Então, 1 Coríntios 13, 12, diz assim: porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Então, o que ele estava falando aí? Que hoje a gente não consegue ver ainda o que nós vamos ser, né? Nós não conseguimos ainda ser tudo para aquilo que fomos preparados para ser. Nós sabemos que quando Jesus vier, quando soar a última trombeta, quando nós formos arrebatados, nós vamos ser transformados num piscar de olhos. Esse é um mistério, né? É como se, de repente, esse corpo aqui que envelhece, que fica doente, que fica com rugas, né? Que às vezes fica defeituoso, né? Às vezes por causa de um acidente se perde um dedo, um braço, uma perna, né? Nós vamos ter um corpo perfeito, transformado, transfigurado, né? Então, e tudo isso, o que nos garante que nós vamos ter tudo isso? É o Espírito Santo que habita em nós, nosso penhor, nossa garantia, né? Quero ainda ler 1 João, capítulo 3, versículo 2. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, ele quem? Jesus, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Queridas, eu ainda tenho mais outros 5 itens para falar de como é o Espírito Santo na vida do crente. Mas eu vou parar por aqui. Então, nós vimos 5 itens, né? Que é o Espírito Santo, que é o poder regenerador do nosso novo nascimento espiritual. Nós vimos que é o Espírito Santo que nos batiza no corpo de Cristo, na igreja, né? É o Espírito Santo que nos dá vida. É o Espírito Santo que nos sela em Cristo Jesus, que comunica conosco mesmo que nós pertencemos a Cristo. E agora, em quinto, nós vimos que o Espírito Santo é o penhor, né? O nosso pagamento de entrada, o nosso depósito da nossa herança nos céus, que vai se completar quando nós encontrarmos o Senhor face a face na segunda vinda de Cristo, né? Então, queridas, eu sei que parece que é difícil, por isso que eu pedi que vocês pegassem uma caneta, um papel e anotassem. Então, eu peço que vocês coloquem, né? Se dediquem um pouquinho de tempo a meditar nisso aí. Eu estou aqui à disposição, se vocês tiverem dúvidas. Eu também vou colocar embaixo desse vídeo todas essas passagens que eu li. Então, se você não conseguiu anotar todas, vai estar ali embaixo, tá bom? E, queridas, então eu vou deixar como conclusão aqui que cada uma de nós possa encontrar um momento, seja na hora que você for dormir, colocar sua cabeça no travesseiro, se você tiver um momento em que você possa se fechar no seu quarto, né? E se perguntar o que significa para você ter o Espírito Santo, né? Será que você está entristecendo ele? Será que
o Espírito Santo está santificando você? Você tem uma vida santa? Você procura viver sem pecado de uma forma que agrade a Deus? Você busca a Deus de todo o coração? Então é isso que eu deixo com você, essas perguntas, e que você possa se apropriar desse poder que já está dentro de nós e proclamar o Santo Evangelho de Deus, porque é assim que nós apressamos a vinda de Jesus, pregando o Evangelho, orando em favor dos nossos queridos que ainda não são salvos, nossos parentes, nossos pais, nossos avós, nossos sobrinhos, nossos filhos, primos, familiares, amigos, vizinhos. Orando para que o Espírito Santo possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, a fim de que eles se convertam, a fim de que o Filho realmente os liberte. Sabemos que se o Filho nos libertar, está lá em 1 Colossenses 1, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, que essa é a minha oração por vocês. Fiquem em paz.